Então, pessoal, base de dados, né? A gente já viu as bases das bases de dados, né? Fazer as queries simples ali e tal, mas a gente não viu ainda alguns conteúdos um pouquinho mais elaborado, né? Um pouquinho mais complexo, que é fazer nossas queries relacionais e tal, e ter aqui relações, limites, offsets e por aí fora, né? Então, deixa eu me conectar aqui na minha base de dados. Como o pessoal já sabe, está lá na área da prática lá do nosso bootcamp. Coloco aqui a minha senha e vou lá. Estando aqui, eu consigo ver, então, meus objetos. Na última aula a gente fez isso. E tem, então, aqui os meus produtos aqui inseridos. Pessoal, muito importante que eu vi isso um pouco aí na última aula, aí nos grupos, vi aí alguns detalhes que eu queria alertar vocês. Que é o seguinte: palavras no plural. Em base de dados não se usa plural, ok? A mesma coisa quando a gente falou há pouco, né, das classes de entidade, quando usamos RM e tal, a mesma coisa também não entra o plural, ok? Então, a gente simplifica a nomenclatura usando apenas palavras no singular. E aí, se eu tiver conjugação de duas palavras, aí eu posso fazer, por exemplo, imagina, se eu tivesse um produto categoria, seria assim? Não. Em base de dados não entra o camel case, não entra nada disso. Em base de dados é underline, ok? E sempre letra minúsculas. Porque dependendo do motor de base de dados e da configuração do servidor de base de dados, pode estar distinguindo maiúscula de minúsculas. Então, por isso que os termos do SQL mesmo e funções tal, normalmente a gente usa letras maiúsculas, e depois os nossos nomes em letras minúsculas, e sempre em letra minúscula, justamente para evitar alguma incompatibilidade com a distinção de maiúsculas e minúsculas. Okay? E aí também tem aqui o underline, que ajuda a separar melhor. Okay? Então, esse é um padrão de nomenclatura em base de dados, que foge um pouquinho aqui as lógicas em linguagens de programação. Isso até porque é o seguinte, a nossa lógica é, eu vou ter vários registros de produtos, certo? Mas o que a gente pode pensar, quando eu vou dar um nome, que tipo que é? Qual vai ser como se fosse a label? Olha, aqui se põe produto. Tudo que for produto, eu ponho aqui. Né? Então, uma lógica mais singular, um pouco mais objetiva. Ok? Tanto que depois o nome de colunas também eu posso ter, se eu tiver um alias, eu vou usar o underscore, ID, por aí fora, né? E, aqui nas relações que a gente já vai falar disso. Então, essa parte da nomenclatura é importante para a gente seguir um padrão e não virar uma coisa meio esculhambada, né? Eu vou fazer aqui uma coisa que é o seguinte, pessoal. A gente não falou bem aqui de alter table, né? Então, eu teria que adicionar aqui uma coluna, para eu fazer aqui uma relação com uma categorização de produtos. Então, eu teria que adicionar aqui uma coluna com um alter table, né? E adicionar aqui uma coluna. Não é difícil fazer esse comando, ou seja, seria alterar a tabela e adicionar uma coluna. Então, a gente pode alterar a tabela, que já existe, adicionar e remover colunas e manipular isso tudo. Só que eu não vou fazer isso agora, porque isso está na outra aula mais avançada, e até da aula anterior, e isso foge um pouquinho, porque eu acho que vocês não precisam bem saber disso nesse momento, porque é só para vocês terem aqui uma base mais introdutória aqui de base de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar a minha tabela. Isso a gente encontra também facilmente na internet, tá bem? E é bom que vocês comecem também a procurar um pouco as coisas, sabendo que elas existem, tá por aí na internet. Então, fazendo o drop table produto, agora eu já não tenho a tabela, e foi mesmo apagada, e perdi tudo. Aí foi embora. Então, esse drop table, tão simples assim, não pergunta, não confirma, deu enter, tchau e benção. Okay? Por isso que tem que ter muito cuidado com os comandos que a gente executa aqui, que não tem aqui nenhuma lixeira. Então, vou criar aqui uma nova tabela, chamada produto, outra vez. Okay? E aqui, então, eu vou criar um ID, o serial primary key, né? A gente já falou da última aula. Então, aqui eu vou ter o nome, então vai ser um varchar, vou pôr aqui 50, e que esse varchar vai ser o único e not null. E agora, o que eu vou ter aqui?
eu vou ter uma relação. Então, como é que vai ser essa relação? Eu vou ter uma relação com a categoria. Então, meus produtos pertencem a uma categoria, então eu vou ter uma coluna que vai se chamar o nome da minha outra tabela, a minha outra tabela vai se chamar categoria, e aqui eu vou guardar o valor do ID da outra tabela, que relaciona o tipo de categoria que o produto vai ter. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, o default vai ser 0 aqui. E vou pôr também como not null. Aliás, vou permitir null, nesse caso. Não faz mal. Beleza. Feito isso, criou a minha tabela. Está vazia, né, como a gente já sabe. E agora eu vou criar outra tabela, então, que vai ser a minha categoria. Então, aqui também, outra vez, o ID serial primary key. Ou seja, sempre que eu crio uma tabela, eu crio a coluna de ID. Sempre, sempre, sempre. É uma ótima prática, ok? E vou ter aqui o nome da minha categoria, que então vai ser um varchar 50 também, e vai ser também único e not null. Beleza? Pronto, tá criado, eu já tenho então aqui a minha tabela de categoria e tenho aqui os meus produtos. Bem, eu vou fazer aqui uma inserção de dados, que um pouquinho, vou inserir então aqui na minha tabela de categoria, vou dizer aqui na coluna nome, então vou ter aqui os values, que vai ser calça, e aqui depois vai ser blusa, né? E aí, a gente já sabe que a gente tem, então, isso já de forma incremental com o seu ID. E temos aqui os dois registros. Temos aqui os dois registros. Bem, e agora eu vou inserir os meus produtos. Como é que eu posso inserir aqui no insert? Into produto. Então, o produto, se eu subir aqui, então, o produto eu tenho duas colunas, né? Nome e categoria ID. O ID a gente já sabe que vai ser automático. Então, eu vou ter aqui o nome e o categoria ID. Bem, aqui, pessoal, então eu vou ter o meu nome, vai ser o quê? Por exemplo, jeans. Então, jeans eu tenho o quê? Eu tenho uma calça ou eu tenho uma blusa? Então, se é uma calça, o número da categoria desse jeans aqui no produto, então vai ser o número 1. Então, essa categoria ID vai ser 1. Okay? Ponto e vírgula, e executo. Agora, se eu tiver, então, uma outra, um outro produto, que vai ser de algodão, né, estou inventando aqui uns nomes, vai ser, então, 2, que vai ser uma blusa de algodão, então, o 2 aqui é a minha blusa. Okay? Se eu faço agora aqui o select, asterisco from, produto, o que eu tenho? Eu tenho aqui que o produto, de nome jeans, é da categoria 1. O produto de algodão aqui é na categoria 2. Como que eu sei o que é 1 e o que é 2? Simples, né? A gente vem aqui e faz um select asterisco from categoria. Então, a gente já sabe que esse categoria 1 é a calça. E a categoria 2 é a blusa. Reparem o seguinte, isso é a mesma coisa que a gente ter, como se a gente tivesse duas planilhas de Excel, né, separadas. Uma para ter a nossa tabelinha ali de produtos e outra para a gente ter ali uma tabelinha ali com as minhas categorias. Então, se eu tenho duas planilhas separadas, como é que eu interligo as duas? Então, no caso do Excel, repete, né, os textos. Em base de dados, a gente não faz repetição. Em base de dados, eu não vou colocar calça aqui. Por que eu não vou fazer isso? Alguém tem alguma ideia? E blusa? Por que eu não colocaria blusa aqui? Porque o
posso mudar o nome da categoria a qualquer momento? Boa, Digley. Se eu mudar o nome da minha categoria, eu altero só num lugar e automaticamente não tem que me preocupar com as relações, né? Automaticamente fica tudo atualizado. Esse é um ponto muito forte. Outro ponto, pessoal. Olha, eu vou dar aqui uma ideia. Força aí. Poupar espaço. Poupar espaço, muito bom. Muito bom. Poupar espaço por quê? Principalmente quando o projeto começar a crescer, vai evitar a repetição de informação. Porque com o identificador, imaginemos se a tabela categoria começar a ter mais colunas, evito o desperdício de espaço de ter na tabela produtos toda essa informação de todas as colunas. Ou seja, com o simples identificador, consigo achar todos os dados associados à tabela a que está relacionada. Muito bom, perfeito, Venturinha. Isso mesmo. Wagner, força aí. Isso aí que o Venturinha falou tem a ver com aqueles conceitos lá de evitar redundância, ser consistente, não lembro direito. Exatamente. Tem tudo a ver. É isso mesmo. Vamos tentar ver isso agora aqui na prática, que é o seguinte. Então, eu tenho um outro produto aqui, né? Inclusive, está ali na documentação. Eu estou fazendo essas últimas aulas seguindo aqui estritamente a documentação, para tentar fazer com que vocês lembrem, quando vejam a documentação, visualizem o que foi apresentado e vice-versa, né? Para ter um entendimento bem linear aqui. Então, por exemplo, se eu tenho aqui acho que assim se escreve, moletom, e aí eu posso pôr aqui um select ID from, deixa eu pôr ID minúsculo, from, categoria, where, nome, igual, a calça. Então, isso aqui vai fazer o quê? Em vez de eu memorizar, o ID da calça é o ID 1. Se eu não sei qual é que é o ID, eu posso usar o select aqui dentro do meu insert. E, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui, a gente pode usar aqui no SQL em várias situações. No where, ali do update, né, do delete, dentro de um select dentro do outro, a gente pode fazer isso também, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, isso aqui é muito comum a gente ver queries dentro de queries, ok? A gente chama isso aqui de uma subquery. Então, isso aqui é um comando de insert, int, falhou aqui em cima. Ixi, agora eu consigo voltar lá? Será? Ixi, não vai deixar. Errei. Então, vou ter que fazer assim. E agora de novo. Acho que agora vai. Então, pronto. Agora a coisa vai. Beleza. Então, vamos visualizar de novo como é que ficou. Select produto. Temos 3. E agora a categoria. Então, repara o que está sendo comprimido aqui. Nós temos o número 1 repetido 2 vezes. Então, quem é o número 1? É a calça. Então, é como se a gente tivesse feito um zip, comprimido a calça no número 1. Então, a gente tem aqui uma referência, que o número 1 faz a ponte, e evita com que eu tenha o nome calça repetido 2 vezes. Qualquer caractere em programação, né, no computador, consome um espaço. Ele vai ter uma informação, tem os seus bits, né, e depois forma ali o byte, então vai ter aqui uma estrutura por trás, que vai consumir ali um byte. Se a gente criar ali um vim com um arquivo e colocar só um caractere e salvar, ele vai ter um tamanho. 2 caracteres vai ter outro tamanho. Ele vai incrementando, e tanto que os caracteres com acentos até consomem mais espaço, tá? Dependendo ali aí já entra na parte de codificação ali, o Unicode e o caralho. Mas resumindo, então, o que acontece? A gente tem aqui em cima, quando a gente criou a nossa tabela, repara, a gente disse que essa categoria ia ser um inteiro, um int. Okay? Isso faz toda a diferença. Porque o que acontece? O Postgres, ele não vai entender que essa coluna é um varchar, né? Claro, ele vai entender que é um inteiro. Então, um inteiro, ele consome menos espaço
em disco, né, do que uma sequência de caracteres, do que um varchar. Para além disso, a gente está comprimindo 5 letras, né, que é aqui a calça, se transformou em apenas uma. Que nem é uma letra, é um número, que some menos ainda, é mais eficiente. E aí o que acontece? Quando a gente faz o select e ali no where a gente faz um filtro pelo ID, como é uma comparação de inteiros, isso é muito mais eficiente do que comparar strings, o varchar no caso, né, o texto. Então, a nível de eficiência de busca ali da base de dados, vai se tornar muito mais rápido e a base de dados vai ficar muito mais ágil. Então, vai ficar mais ágil por quê? Porque a gente não tem repetição de texto, que torna a base de dados também mais pesada, é uma comparação mais pesada e maior armazenamento em HD, que vai ser exigida da base de dados, e ainda por cima é uma comparação numérica que é muito mais eficiente do que comparar texto. E além do mais, a gente garante aqui essa coerência em ter a informação num lugar centralizado e não repetir isso espalhando pelo meu banco. Imagina que eu tenho outra, sei lá, serviço ou outro tipo aqui de coluna, e depois eu também tenho uma relação com a categoria, e aí eu tinha a calça já relacionada aqui em 2 tabelas diferentes. Então, aí já me ferrava, eu ter a palavra calça espalhada em vários lugares. Então, como é que a gente sabe quando que eu tenho que fazer uma relação? Quando que eu sei que eu estou construindo meu modelo de dados, eu tenho que, não, isso aqui, essa coluna, ela vai ter que se transformar numa tabela e eu vou ter que criar aqui uma relação. Qual é o momento em que isso acontece? Quando tem repetição. Quando tem repetição. Isso mesmo. Se eu começo a repetir informação, já é opa, por que eu estou repetindo? Né? Então, por exemplo, se eu tiver o cadastro ali de clientes, e aí os clientes vão ter a cidade, e vão ter o estado, né? Ou o país. Né? A coluna ali de cidade e país, o que vai acontecer? A gente vai ter repetição, né? Vai ter vários clientes na mesma cidade, vários clientes no mesmo país ou no mesmo estado, por aí fora. Então, obviamente, essas 2 colunas já tem que ser logo uma tabela externa ali e ter ali uma relação no meio. Força de Gleiner. E eu ainda ganho aí a questão de agrupamento por tipo, né? No caso do tipo da categoria. Porque aí, se eu for fazer uma busca, eu posso ter um grupo seleto somente daquela categoria. Eu quero pegar meus produtos de calça, eu já posso pegar somente pelo ID da categoria também. Exatamente. Boa, força, Marcos. Essa questão de relação também ajuda principalmente na parte de performance. Que nem o Guilherme estava falando agora, é você relacionar coisas às outras. Por exemplo, o que tais produtos ali, por exemplo, uma blusa e um moletom pode ter em comum, o material do que ela é feito. Então a relação também serve para isso, para você categorizar 1, 2, 3 ou mais objetos serem, digamos, feitos da mesma coisa. Isso já é um tipo de relação. É a mesma coisa, por exemplo, todas as contas têm a ver com X coisa. Então, é nessa hora que a gente começa a relacionar as coisas. Quando uma ou mais informações têm a mesma base. Aí você começa a relacionar e fica mais simples. Então, você não precisa ficar toda hora a mesma coisa. Muito bom. Isso mesmo. Eu vou inserir aqui mais um registro e acho que vou pôr também mais um aqui na blusa. Vou criar aqui uma blusa... acho que vou criar aqui mais uma blusazinha. Que vai ser aqui de... crochê, né? Não sei como é que escreve crochê, por acaso. Agora me deu aqui uma branca. Não sei se está certo. Aqui no senhor Google, acho que tá. Não, com acento. Beleza. Então, vamos fazer finalmente uma relação. Vamos lá. Então, como é que é? Tem aqui 2 categorias e 5 produtos. E tem aqui uma numeração assim, meio maluca, né? Agora, como é que eu transformo isso de uma forma que eu consiga trabalhar melhor
e extrair os dados bonitinhos ali na minha query. Então é o seguinte, se eu fizer aqui um select, eu vou ter, então, que definir a minha relação. Eu ia fazer aqui 2 exemplos à parte, mas acho que eu já vou logo aqui para a nossa relação, para ficar mais claro. Então, primeiro, eu vou dizer aqui quais são as minhas tabelas, né? Eu vou ter o produto.nome, né? E vou ter, então, aqui o produto, nome, e vou ter aqui a categoria nome. Bem, tem aqui um problema. Olha só que louco. Eu tenho a coluna com o mesmo nome repetido. Então, se eu chamar só de nome, eu não sei se esse nome é da categoria ou do produto. Então, eu tenho que dizer de quem que é. Olha, da categoria, porque eu tenho 2 colunas com o mesmo nome. Beleza. Aí, from produto. Agora, como é que eu adiciono aqui a categoria? Então, aqui no from que a gente vai fazer essa relação. Então, a relação é feita assim, inner join. Okay? Eu vou dizer que vai ter uma relação aqui direta entre o produto e categoria. Pessoal, existem outros tipos de joins, o left join, o right join, mas não vamos falar deles. Só fixem o inner join e um dia que vocês precisarem dos outros, eles vêm à tona aí. Mas esse é o de longe mais utilizado e é o mais importante. Tá bem? E aqui, então, eu tenho aqui o produto.categoria, underscore ID. Olha só, pessoal. Então, o que eu faço aqui? Eu digo que essa tabela vai ter uma relação, né? O inner join vai se relacionar aqui com a categoria. Aonde? Como? Como que vai ser essa relação? Eu tenho que dizer para o banco como é que essa relação vai ser feita. Então, vai ser feita a partir da tabela de categoria ID, que é esses números aqui que eu tenho, né? Da minha categoria ID aqui. Então, isso vai estar relacionado com a categoria.id, que é essa coluninha aqui, de ID aqui da minha tabela categoria. Okay? Só isso. Ponto e vírgula, e está feito. E agora eu já tenho, nome do produto está aqui, e o nome da categoria está aqui. Está feita uma relação. Eu tenho aqui um problema agora. Tenho 2 colunas com o mesmo nome. Como eu sei o que é o quê? Para isso, pessoal, existe uma coisa que é um alias, né? Que então seria daqui um apelido, um codinome, um nome alternativo, aqui a minha coluna. Bem, em SQL, o apóstrofo é uma string de valor, ok? É uma string de valor. E as minhas aspas é um nome, é o nome de alguma coisa, de algum objeto. Então, aqui vai ser produto. Aqui nem precisava ter as aspas, tá bem? Mas eu ponho por boas práticas, para chamar mais atenção. Okay? E aqui, categoria. Então, isso aqui, no fundo, eu estou renomeando a coluna. Essa coluna, ela vai ser apresentada aqui no resultado da query, então, com esse outro nome alternativo que eu dei. Okay? E aí, a gente já tem, então, aqui uma descrição melhor do que é cada coluna. Categorias, produto. E aqui, era só nome e nome. Beleza? Força, Marcos. Os alias, normalmente, no SQL, eles começam com a inicial do nome da coluna também. Por exemplo, produto.nome, você bota p. Aí o nome do que você quer também. É uma boa prática que as pessoas utilizam também. E além do nome, até achei interessante a forma que você fez. Sim, Wagner? Pode repetir? Não entendi. Perdão. Normalmente, quando você vai utilizar um alias para renomear a sua tabela, por boa prática, a gente utiliza a inicial da tabela, inicial da coluna também. Por exemplo, ali ele pegou produto e categoria. Em vez de você utilizar produto e categoria, você vai utilizar P, ou você vai utilizar C para categoria. Porque assim, quando você vai fazer o select, você não precisa digitar o nome por extenso. Você utiliza o alias dele, ponto aquilo que você quer pesquisar. Que nem, por exemplo, ele colocou produto ponto nome. Poderia ser simplesmente select e ponto nome e c ponto nome from, aí a tabela, lógico, nome extenso, inner join, o nome da tabela, aí eu faço o resto. Facilita você se achar melhor também. Mas, claro, isso depende de cada pessoa. Não sei se eu fiquei bem claro.
Acho que sim, eu vou tentar fazer, ou seja, tu estava dizendo fazer algo assim, né? Isso. Que aí fica bem mais fácil fazer por alias. Bem curtinho. Até ajuda na questão do banco de dados também. Eu aprendi isso em aula de análise de dados. O professor fez dessa forma. Ok, eu já vou comentar aqui um pouquinho isso. Ok, aqui foi 2 vezes. Então é assim. Agora aqui. Exatamente, aqui tem que passar para P. E aqui para C. Certo? Então fica assim. Ok, então aqui a gente fez uma zipada aqui do nome, né, aqui com a Lies. Marcos, o teu argumento é válido, só que assim, eu vou falar isso com base na minha experiência profissional também, e também um padrão que a gente faz aqui na empresa. Isso está proibido, basicamente. Ou seja, colocar a Lies com siglas, nem pensar. Porque o que acontece? E isso a gente assume. Há muitos professores que ensinam assim, muita gente ensinando assim, e professores de faculdades, então, ensinam ainda no próprio nome da coluna ter a repetição, né? Aqui eu só repeti na categoria, né? Aliás, minto. Seria algo como, muita gente ensina da seguinte forma, alguém já deve ter visto isso na faculdade ou assim. O nome das colunas ter a repetição do nome da tabela. Então, aqui seria produto, underscore ID, produto, underscore nome, produto, underscore categoria, underscore ID. Entendeu? Então, essa repetição também, não, né? Porque isso aqui é uma repetição desnecessária, porque a gente tem um ponto, então, com um ponto a gente se encontra. E a sigla tem um grande problema em programação, que é o seguinte, a gente está escondendo o nome real, a indicação real do objeto. Essa query é uma query simples, pequena, mas no mundo empresarial aí, a gente tem queries muito extensas. A gente tem um select aqui que vai relacionar com umas 20 tabelas. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu vou ter várias colunas, várias tabelas, começando com a letra C. Eu posso ter a categoria, posso ter o cliente, né? E por aí fora. E aí, o que acontece? Vou ter o quê? C1, C2, ou CLI, CAT, entendeu? Então, começa a se inventar termos e em vez de usar o nome real das coisas e dificulta depois o entendimento da query. Porque a gente consegue memorizar as siglas de 2, 3, 5 tabelas. Agora 20, entendeu? Quando começa a complicar mais, aí vira uma manutenção complicadíssima. Então, a minha recomendação é evitem siglas, evitem acrescentação numérica, C1, C2, inventar a codificação. No CSS também tem muita gente que faz isso, também não é legal. Colocar o nome certo dos bois. Eu vou ter que repetir sempre o mesmo nome. Repete, e daí? A gente coloca o nome de uma classe, o nome de um método, o nome de uma variável. A gente vai ficar zipando também o nome das coisas ali no código. As tantas o código fica ilegível, né? Então, a gente chama um nome todinho, como tem que ser. Tem muitos métodos e funções que o nome é extenso, e não é à toa, é para a gente conseguir memorizar melhor e ter ali um entendimento também em inglês do que aquilo está fazendo. Entendeu? E aqui eu assumo a mesma lógica, que é colocar o nome completo. E isso é o que eu costumo ver mais no mundo empresarial, é sempre o nome inteiro, não usar siglas e por aí fora. Ok? Quem levantou aqui a mão foi o Igor? Não foi o eu. Ok, beleza. Mas se for coisa, fica à vontade. Né? Beleza. Então, pessoal, mas é assim, isso é com vocês, ok? Se vocês querem usar siglas assim para aprender melhor ou comprimir e tal, beleza. A nível da eficiência em base de dados que o Marcos salientou aí, eu nunca ouvi falar disso. Do que eu sei, dá aqui o Alias ou não, ter um nome mais pequeno ou mais longo, isso não faz diferença nenhuma, até onde eu sei, aqui na performance de base de dados, ok? Às vezes eu acho que é mais o pessoal defendendo manias, más práticas ali, porque, pessoal, é mais cômodo fazer assim, não vou dizer que não, ok? É mais cômodo, eu coloco ali uma letrinha e vou embora, né, e faço a festa. Então, de acordo com o que eu disse, a nível do que seria boa prática para mim, seria eu ter, então, aqui, não ter esse alias,
A gente viu lá no HQL, que no HQL a gente faz isso, né? Mas o HQL é ali um pouco diferente, e também, bem, as relações ali é um pouquinho diferente. Mas lá até se vê muitas vezes o pessoal fazendo, mas também tem muita gente que defende que é uma prática, que devia ter o nome completo também. Então, aqui, categoria. Isso aqui, pessoal, é isso que a gente está falando aqui, que o Marco teve uma opinião, eu estou dando outra, é uma discussão acesa até entre os DBAs, ok? Isso não é bem padrão. Por isso que eu estou dizendo que é o padrão para mim, né? E do que eu costumo ver mais. Mas há exceções. Eu já vi muita coisa com sigla também e tal, mas não é o que eu habitualmente vejo mais. Okay? E categoria. E aqui também seria, então, categoria. Okay? Por que eu faço isso assim? O ponto... Sim. Não, é que ficou diferente, só produto underline e categoria ficou com ponto, mas tudo bem. Certo, mas aqui é o endereço real da coluna, né? Entendi. Que é a minha tabela, ponto, nome da minha coluna. E aqui é o nome que eu vou apresentar aqui. Essa forma seria mais correta do que a que eu fiz antes, que era só produto e categoria, justamente porque resolve a questão que o Marcos estava dizendo, de identificar a coluna aqui na query, no resultado da query, né? Então, beleza, isso aqui é a categoria, mas o que da categoria? É o nome da categoria, é o nome do produto. Essa query, se eu sou um DBA, eu preparo a query e mando para o programador, né? Se é uma query muito complexa, às vezes acontece isso. Às vezes há queries bem complexas que é pedida para uma pessoa especialista em base de dados para construir, porque tem que analisar a performance por aí fora, e aí tem que fazer profile, tem que fazer uma série de análises de performance de base de dados, e aí depois o DBA envia a query e a gente põe no código. Quando acontece isso, imagina que, ou seja, foi outra pessoa que construiu a minha query e mandou para mim. Então, se ela já colocar aqui os nomes certinhos, já facilita a minha vida. Que eu vou ver aqui e vou entender melhor. Ah, ok, esse aqui é o nome do produto. E o mesmo acontece se eu faço o meu código, eu construí a minha query, fiz lá o código e vou embora. Fiz commit, tchau e benção. Daqui a um tempo, vai outro programador, vai pegar nesse código. Que o código ele é vivo, né? Ele é uma coisa que anda com o tempo e passa de mãos em mãos. É normal a gente começar algo e depois outra pessoa no futuro vai mexer nele. Nem que seja nós próprios. E aí ter as coisas assim com uns nomes bem sugestivos ajuda sempre na interpretação. Força aí, Venturinha. Só uma curiosidade, tu no alias, por exemplo, do produto nome, tu metes o underscore, estás a assumir que quem consumir o select vai também consumir esse alias, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. Pronto, mas, por E exemplo, vai ter aqui... que consumir. Porque Sim, senão vai ter que ir por coluna numérica. Isso é muito chato depois no código de identificar, né? sim, mas eu estou a dizer, por exemplo, aqui, neste contexto específico, podia perfeitamente ter ali espaço, porque era só para ajudar-nos a perceber que aquela coluna é o nome do Sim. produto. Okay. Sim. Não era só perceber, Sim, como mas... estavas a dizer, que era importante essas formas de escrever. Pronto, tu já estás a pensar mais à frente, que é já pôr, em vez de andar com espaço e com os camel case, a expressão Exatamente. final é assim, pronto. Exatamente. Ou seja, aqui dentro dessas aspas, vale tudo. Mas o que a gente faz, pessoal, não é vale tudo. É o certinho para depois facilitar na programação do nosso código. Então, no nosso código, tudo que tem espaço não é muito legal, entendeu? Tanto que as nossas URLs nunca têm espaço, né? A gente tem que ter sempre cuidado e não usar nomes assim, e nem acentuação no código, esse tipo de coisa, né? Apesar de ser suportado hoje em dia, não é legal. Não é legal o pessoal pegar um código escrito em croata, como eu já peguei. Não é legal. Você não sabe nada de croata. E aí tem uns caracteres meio estranhos, e aí se ferra legal. E agora tem muito código chinês, japonês, e por aí fora. Então é ideal a gente programar em inglês, ou usando em português, não usar acentos. Vai que o teclado do outro programador não suporta acentos, né? A gente não sabe. E aí, estamos ferrando aqui a coisa. Beleza. E agora, pessoal, como é que eu faço aqui uns URLs aqui mais complexos? Bem, eu posso agora fazer, por exemplo, aqui um URL onde o meu produto.nome começa ou tem aqui, por exemplo, a letra A. Então, eu posso fazer, por exemplo, um like, que a gente não viu esse tipo de comparação na aula anterior. A gente tem aqui um coringazinho,
que é a porcentagem, que é como se fosse um asterisco, como se fosse qualquer coisa, e aí ele vai pegar qualquer registro aqui que tenha o nome A. Então, o moletom não tem A, crochê não tem A, ok? E apareceu o algodão, tem o A maiúsculo e o til. Então, a gente teria que passar aqui por outras funções para diminuir o caractere, ou remover os acentos, e depois fazer a comparação. Não vou entrar nesse tema, que complica aqui também o entendimento. Então, fica aí para vocês descobrirem se quiserem, mas não é algo tão crítico, ok? E a mesma coisa eu posso conjugar aqui com o or, com o and, como a gente já viu, várias coisas. Força, Vinícius. Eduardo, é possível também pegar pela primeira letra do... Sim, boa questão, meu. Então, pela primeira letra, vamos pegar aqui o... Tem letras repetidas? Não. Mas vamos pegar aqui com o A maiúsculo, então. Então, a primeira letra vai ser o quê? Eu removo o primeiro porcentagem. Okay? Então, quer dizer que vai ter que começar com A e depois pode ter qualquer coisa. Okay? E aí ele pegou o algodão. Ah, eu quero tudo que termina com O. Então, ao contrário. Porcentagem primeiro e depois o O. E aí ele vai pegar o que termina com O. Massa, me lembrou um pouco, sabe o quê? Como você estava falando do Excel, aquela ideia do Excel que você joga o truncamento, se eu não me engano. Exatamente. Que acho que é o S do dólar, né? Que você faz para fechar a coluninha, que tem um Sim. do Excel. Sim, isso aí, o dólar que eu lembro, ele fixa a coluna, né? Fica a coluna fixa. Mas o Excel tem uma forma também de procurar assim, e é assim parecido. Se for ver, até o spreadsheet aqui do Google Drive, ele suporta queries. Então, essa lógica de SQL, pessoal, é muito utilizada hoje em dia. Tem muita coisa que usa, assim, essa lógica. E depois a gente tem outras coisas que não utilizam essa lógica, como o MongoDB não usa SQL, usa outra forma, né? E os NoSQL aí, as baseadas em grafo, que é outro tema, assim, mais complexo, também é outra forma de analisar os dados e tal. Mas o mais normal aí, o mais usado é que ainda o SQL normal, e é suportado em várias coisas, que é interessante a gente saber, e bem. Beleza, pessoal, eu vou tirar aqui isso aqui do where para demonstrar aqui uma situação, que é o seguinte. A gente falou na última aula que a gente pode ter tabelas com milhões de registros e como é que a gente navegaria nela, né? Então, o que acontece? A gente tem uma lógica de paginação, limites e offsets, né? Isso muda de base de dados para base de dados. O limite offset está meio que padronizado hoje em dia, mas acho que ainda pode haver aí umas exceções. No SQL Server tem o top, isso, tem aí várias variações. Bem, então como é que isso funciona? Eu tenho então aqui o meu select, tem aqui o meu from e tal, com a minha relação, e aí eu posso fazer um limite 2. Okay? O que esse limite 2 faz? Esse limite ele entra depois do order, depois do where, depois de tudo, entra lá no fim, entra o limite. É um limitador. Então, quer dizer que ele vai selecionar, vai executar aqui a minha query, e quando encontrar 2 registrozinhos, acabou, parou de processar. Então, se tiver 1 milhão, processou 2, parou. Isso é muito importante a gente utilizar para ter uma baliza, ter ali um ponto de paragem do processamento da minha tabela, para a base de dados não ficar lá presa, processando um monte de informação, que a gente falou na última aula aí, que já aconteceu na mão aí de alguns, né? E acontece, acidentes acontecem, é normal. A gente tem que tentar mitigá-los ao máximo, e assim, usando o limite, é uma boa prática. Então, outra coisa que eu tenho é o offset, que resolve o seguinte: imagina que eu quero 2 registros, mas não quero os 2 primeiros. Eu quero o quarto e o quinto. Okay? Então, eu digo que o offset 2, okay? Então, eu vou dizer que o offset 2, que é pula 2, salta por cima do 2, e depois limita 2. Então, ele pulou os primeiros 2, e depois pegou os 2 seguintes. Okay? Então, olha, pula 3. Ele pegou os 2 últimos, que é o ságio crochê, que está aqui o ságio crochê. Pega, então só pula o primeiro. Vai embora. Então ele pulou o primeiro, que é o jeans. Né? Pegou o algodão e o moletom.
Força de Gley. A ideia mais simplória ali da paginação, ela é feita em cima do offset. Sim. Ou seja, quando a gente tem olha, eu vou demonstrar, pessoal, até aproveitar aqui e demonstrar aqui na própria plataforma, né? Então, imagina, eu tenho aqui na nossa plataforma. A gente tem aqui uma paginação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carrega, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Então, o que aconteceu? Aqui está fazendo uma query por trás, está limitando a 6 registros. E quando eu carrego mais, ele faz o quê? O offset de 6, pegando os próximos 6. Se eu for pegar mais, ele vai fazer o offset de 12, pegando os próximos, ok? Até que uma hora chega no fim. E aqui já acabou. Okay? Então, essa lógica de paginação, de ir carregando mais, é feita desta forma aqui no banco. Okay? Essa paginação começa no banco. Okay? Não é feita no front-end. E nem é feito na programação do back-end. Isso é feito na query logo. Que é para já vir a informação limitada e daí para frente vai transformada e passada para a API, como output da API REST, para depois do front-end pegar nesse output e processar ali a demonstração, a apresentação dos dados na tela. Isso é o que a gente vê nas redes sociais o tempo todo, né? A gente faz scroll, puxa mais, faz scroll, puxa mais, né? É exatamente isso. Força, Vinícius. Não, você acabou de responder minha pergunta. Era isso aí do Google, quando a pessoa vai pesquisar, que quando você vai dando scroll, né? Ela vai... Parece que é infinito, igual no YouTube. Aí eu ia perguntar isso aí. Se eu não me engano, eu acho que... Isso acho que é até bem recente, né? Porque acho que uns 5 anos atrás não tinha isso, alguma coisa assim. Eu lembro que quando a gente ia descer, não era automático. Tinha que ir no manual, né? Clicar. Agora não, agora vai automático. Você vai scrollando e já vai... Olha, pessoal, eu recomendo aí o documentário Social Dilemma, né? Acho que é isso, do Netflix, que explica um pouquinho isso, a invenção da scroll infinita. A scroll infinita foi uma sacada. Foi ali porque, na verdade, tecnicamente, a gente já podia ter feito ela há muito tempo antes. Aí foi uma sacada, eu não lembro de quem que foi que fez primeiro. Não sei se foi, não, acho que não foi o YouTube. Eu sei que o Gmail também teve umas sacadas ali que influenciou muita coisa. Então, o que acontece? Isso tudo são técnicas de estímulo para viciar-nos. Okay? Isso depois joga ali com um estímulo de curiosidade, de puxar mais. Okay? Tanto que a gente não... eu desaconselho a implementação da escala infinita automática, justamente por isso. Né? Se a pessoa quer ver mais, ela vai lá e carrega no botão. Okay? Você não está forçando o usuário quase a ficar preso na tua informação e despertar aquela curiosidade e ele ficar scrollando, ok? Que é essa jogada das redes sociais, prender o usuário. No sistema empresarial, a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa seja ágil, vai produzir, né? Vai fazer outras coisas. Força, Wagner. Eduardo, então, não é o front responsável por isso, é sempre carry, sempre a regra de negócio, não é nem o back, então. E nem a regra de negócio, porque, ou seja, como é que é? A gente tem, no back-end, a gente tem a programação ali da comunicação com o front, né? E depois, no back-end, a gente também tem a programação da lógica de negócio, porque a lógica de negócio pode envolver cálculos, o cruzamento com informações de outra API, né? De uma API externa, do governo, de outra coisa qualquer, de outro sistema. E, então, a paginação em si, ela começa no banco, porque o banco que vai ter a persistência dos dados, é que vai ter o grande volume de dados. Então, eu não posso consultar esse grande volume de dados sem limites. E a paginação surge até por uma questão técnica, é uma solução para tu conseguir navegar num grande volume de dados. Então, o que eu faço para navegar nesse grande volume de dados? Eu vou conjugando o meu where, né, o meu filtro, junto com um processo de paginação. É esse o truque. Força de Gley. A questão do front-end, ele entra muito na questão da criação dos estados para manter os meus dados iniciais. Então, quando eu mando uma requisição ali que eu quero mais dados, eu mando envio para o back-end em uma rota específica, passando o offset lá que eu desejo, ou a rota já tem um offset lá definido.
E quando ele traz esses dados são salvos dentro do meu estado, pegando os outros também. Então, eu sempre fico atualizado ali. Exatamente. Isso já entra aqui na lógica do React, mas é por aí, sim. Pessoal, tá aí a fila, Luiz. Força aí. Pode ser uma pergunta besta, mas para mim é uma dúvida que eu estou pensando nela aqui já há algum tempo. É comum você criar, fazer uma query do jeito que você fez aí, mesclando duas tabelas ou coisa assim, criar em cima disso, já salvando em uma nova tabela para você fazer tipo filtros. Ou é mais comum manter as tabelas e deletando por cada uma? Como que funciona isso, Eduardo? Que eu não tenho a mínima noção. Bem, isso já entra aqui do que eu entendi, isso já entra aqui numa técnica mais avançada que normalmente é utilizada pelos DBAs, não pelo pessoal da programação ali mais de back-end. Ou seja, o pessoal que trabalha muito com base de dados, eles estão jogando ali com várias queries, aí eles criam tabelas temporárias para armazenar os dados de um select, para depois fazer outra situação em cima e por aí fora, entendeu? Mas a gente pode utilizar uma query dentro de outra. Só que depois também tem técnicas para tu propar o processamento. Se eu vou fazer uma query, e isso já tive envolvido em sistemas desses, então, falando com alguma propriedade. É assim, imagina que tem uma tabela muito pesada, com 30 milhões de registros, ok? Na verdade, nessa que eu estou falando, era 60 milhões. E aí tu tinha que extrair uma informação de lá, era basicamente o catálogo ali, não posso detalhar muito, que é meio sigilo, mas era depois, tinha que sair mais ou menos eram 5 milhões, a gente não tinha bem certeza quantos dados que eram. Mas era um processamento que a gente ia ter que processar toda a tabela, para extrair ali, dependendo de umas regras, alguns registros, para depois trabalhar esses registros. Então tinha uma série de condicionantes, e era uma tabela com mais de 200 colunas, só para vocês terem ideia. Era uma coisa gigantesca. Então, aquilo ficou uma noite inteira, rodando uma query, com já um processo de insert encapsulado, para carregar uma outra tabela ao lado, para depois essa tabela conseguir ser processada com outros parâmetros, entendeu? Mas isso são cenários, assim, muito extremos, okay? No cotidiano, tu não vai ter isso, okay? Tu só precisa saber essa parte aqui das queries, okay? Só num sistema muito robusto, numa situação, assim, muito avançada, tu vai ter aqui essa necessidade de ter tabelas auxiliares, tabelas temporárias e por aí fora, entendeu? E mesmo os tais locks também, que a gente pode ter locks, porque eu estou consultando uma tabela e tem um grande volume de acessos, inserindo dados, aí eu posso ter concorrência ali na informação e causar alguns locks. E isso também é um cenário muito avançado, que é em situações de estresse com muita carga. Então, até vocês terem uma situação dessas, só os programadores muito sêniores que deparam com isso, ok? Não é algo normal aí para quem está começando. Tá bom, então. Obrigado. Beleza? Tranquilo. Valeu. Força, Wagner. Eduardo, mas atribuir essa responsabilidade, de carry, por exemplo, de renderização, não aumenta o custo com o servidor, algo do tipo? Aumenta, né? Porque tu para ter, ou seja, se tu fazes um site em React ali, ou em Vue, que for o HTML cru, tu precisa só de um servidor estático, como o Nginx, né, o Apache, e teu site está rodando, mil maravilhas. Só que, na vida real, a gente tem que armazenar dados, alguém registra os dados de um lado, e esses dados vão ter que aparecer na tela, ou seja, há uma dinâmica, uma flutuabilidade de informação, né? E a gente tem que passar por essa camada de base de dados. Sim, por exemplo, eu tenho uma aplicação que o cliente vai fazer um extrato, vai visualizar um extrato. Então, é uma query só que retorna as informações do extrato. Então, ali ele pode manipular do jeito que quiser, consultar, foi uma query só. A partir do momento que ele faz uma movimentação, aí sim gera uma nova query. Exatamente. Não é errado também, assim, ou uma prática. Não, é o normal. Ou seja, a gente faz, ou seja, se eu vou, quando eu estou construindo uma query, eu tenho que pensar, olha, eu podia fazer, como a gente fez aqui em cima, um select asterisco, né, aqui da blusa e da calça, né, separado aqui. Então, eu podia, no meu código de back-end, né,
ter lá um array que guarda a lista de categorias e outro array que guarda a lista de produtos e depois cruzo a mão aqui pelo SID, o que for, e construí a resposta. Só que o que aconteceu? Eu fui 2 vezes ao banco. Então, eu tenho que tentar ir o mínimo de vezes ao banco e trazer logo o máximo de informação que eu preciso para poupar aqui o processamento de diversas queries. Okay? Se eu conseguir pôr tudo numa query só, normalmente é mais eficiente. Há casos contrários, mas normalmente de uma vez só a gente vai e puxa tudo e depois a gente trabalha essa informação ali no back-end, reorganizando os dados, formatando, essas coisas. Okay? Só que o que acontece? Eu tenho operações diferentes, uma é consulta, outra é inserção, outra é alteração, então eu vou ter que ter vários processos de idas ao banco para fazer as operações distintas, ok? Força, Venturinha. Desculpa aí, Venturinha. Antes estava o Marcos com a mão levantada, eu não sei se ele desistiu. Marcos, quer aproveitar? Eu estava falando a questão, como você estava falando do processamento de dados, certo, da questão do banco de dados. Sim, quanto mais comprida a query que você faz, mais desgaste de processamento. Porque o servidor ele vai gastar recursos para trazer aquela informação mais rápido possível. Às vezes, uma empresa, quando você está programando, pode ser o tech lead, ou pode ser o tech PO, ele fala, cara, essa informação tem que estar na tua mão em no máximo X tempo. Se não tiver, tá fora. Porque hoje em dia as aplicações têm que ser mais performáticas possível. Então, uma query que demorar hoje mais do que, olhando por cima, que eu dei uma analisada, mais do que 20 segundos, a aplicação tá fora. Porque as pessoas hoje são tão insanas por informação que a query tem que ser quase na cadeia de 20 segundos. Então, você fazer essa limitação, comprimir, paginação, principalmente paginação de back-end, que se você quiser outra hora eu posso trazer isso, porque eu apoio bastante, é muito importante. Ajuda mesmo para quem está fazendo esse desenvolvimento. Era só isso mesmo que eu queria comentar. Boa contribuição, Marcos. Muito bom. É por aí, porque assim, as pessoas também estão muito impacientes, né? Tudo ao alcance de um clique, tem que ser para ontem, né? E aí que é mesmo isso. Uma query que começa a demorar ali 2 segundos, já começa... É um relatório pesado, normal, né? Mas tem ali algumas situações, quando a base de dados começa a crescer, que é normal começar a ter alguns problemas de lentidão, e nem exige melhorar queries, criar índices, alterar configurações do servidor de base de dados, fazer ali o processo de tuning, né? Dá para o banco permissões ali nas configurações para usar mais memória, aumentar o cache do banco. Tem várias técnicas aí no meio. Inclusive, a gente pode reter cache no back-end, né? A gente já tem informação, se chega outro pedido com informação parecida, a gente não precisa ir ao banco e já pode fornecer direto. Tem várias técnicas aí de cache também, para poupar idas ao banco de dados. Venturinha. Só mesmo para partilhar e aproveitar o que acabaste a dizer, por exemplo, o Agner, aquilo que tínhamos falado do Hibernate, o Hibernate já faz um pouco de cache, ou seja, se tu tens objetos já fores buscar à base de dados, ele geralmente guarda também uma cache dos dados que fores buscar, ou seja, se tu logo a seguir fores buscá-los, ele não precisa ir à base de dados, tem memória e devolve-te. A não ser que ele detecte que haja escrita, mas depois isso é entrar muito detalhe, mas em teoria uma das vantagens também dos ORMs é que também te faz essas pequenas otimizações. No caso do Hibernate, ele tem ali um esquema de proxy ali no meio, mas a parte do cache mesmo, para ter um cache robusto no Hibernate, nem é mesmo o Hibernate, são bibliotecas externas que o Hibernate usa, integra, e tem vários tipos de motores de cache, porque o cache acaba entrando aqui numa parafernália de técnicas de cache, okay? Não é só um cache que resolve todos os problemas. E aí é um mundo. Né? Até tem camadas de cache em base de dados em memória para ser eficiente, é complicado pra caramba. Mas isso lá tá. São sistemas de larga escala, coisas assim, outra dimensão. Força de Glei. Edu, antigamente era usado uma terceira tabela ali para servir como uma tabela de relacionamento, né? Isso é outro cenário que a gente vai falar no futuro. Isso é relação muitos para muitos. A gente não vai falar disso hoje, para não complicar. Mas ainda existe, ok? Isso é uma técnica muito usada quando eu tenho relação muitos para muitos, ok? Isso, aí havemos de chegar lá.
Pessoal, o que mais que a gente tem aqui, para não tentar complicar muito também, que depois começa a ser muita informação, e é importante que vocês peguem bem essa lógica aqui do inner join, paginação e por aí fora. Bem, deixa eu entrar aqui numa outra situação que acontece também, que é muito rara, mas era o mais utilizado antigamente, porque tinha até algumas bases de dados que não suportavam aqui o inner join. Então, como é que eram feitas as relações? Que ainda hoje há situações que a gente pode utilizar essa técnica, ok? Tem uma situação no update, que a gente pode ter no update relação com outra tabela. E a gente usa um pouco essa técnica também é possível. Que é o seguinte, eu tenho aqui um select, ok? Produto, ponto nome. E aqui eu vou aderir aqui a loja aqui do Marcos, até porque eu coloquei isso aqui na documentação. Então, vou aqui com uma abreviação assim, que eu não considero a melhor, mas tudo bem. Produto, okay? Cat de categoria aí. E aqui, então, eu tenho uma subquery, ok? Então, eu vou ter aqui uma subquery, que vai selecionar, então, aqui a minha categoria. Essa subquery podia ter where, podia ter order, podia ter várias coisas aqui. Não? Eu vou fazer a query simples só para demonstrar. E aqui, então, eu tenho a minha categoria. Repara a diferença. Aqui eu tenho um from com vírgula. Aqui eu tenho um from com inner join. São coisas bem diferentes. Aí o que acontece? Se eu executar isso aqui direto, ele deu aqui uma coisa meio doida. Ele repetiu todos os dados com o nome de categoria e repetiu todos os produtos com o nome de todas as categorias. Ó a doideira. Então, o que falta aqui? Me falta aqui eu colocar o where. Então, o where aonde? Produto, categoria, ID, igual ao meu cat.id. Okay? Então, eu estou fazendo a minha relação aqui no where, a condição de relacionamento está no where, em vez de estar aqui no from. Ou seja, olha a diferença. Aqui a gente usa inner join, que a gente diz qual é a outra tabela, e aqui no on a gente diz o relacionamento. Com a vírgula a gente faz de outra forma. A gente coloca aqui no where. Okay? E aí já vem a informação certinha. Okay? Isso é outra forma que às vezes a gente vê por aí, mas só para vocês saberem, é de mais curiosidade, para saberem que isso existe. Beleza? Pessoal, feito isso, vamos agora aqui para outro tema, que é o seguinte. Vamos brincar aqui com backups. Acho que eu tenho aqui um lixo ainda. Exato. Deixa eu remover aqui um anterior. Que eu fiz aqui um. Como é que funciona o backup? Bem, para fazer o backup, a gente viu que para conectar aqui no banco, com a informação que a gente tem ali, ali no Bootcamp, é esse comando que eu utilizo aqui com o meu usuário, que eu detalhei na aula anterior, falei desse comando, né? Então, para eu fazer o backup da minha base de dados, eu vou usar um outro programinha, que não é o PSQL, que é o PGG, Postgres, né? Dump. Que é fazer um dump da minha base de dados, que é basicamente ele pega tudo e joga ali para script. Eu já explico nessa parte do script. O resto, olha, fica igualzinho como está ali no comando do PSQL. Eu só mudei o PSQL para PG dump. E aí os parâmetros são exatamente iguais, só que com uma diferença. Eu coloco aqui esse sinal de maior para dizer que todo o output, tudo que esse comando vai gerar, ele vai ser enviado para dentro de um arquivo que vai ser esse, backup.sql. Eu dou Enter, ele perde a minha senha, né? Exatamente como o comando ali do PSQL, e aí eu executei e deu problema que eu colei a password errada. Deixa eu executar de novo. Isso aqui. Ok. Então, ele não deu nenhuma mensagem, sinal que correu beleza. Agora, se eu fizer aqui um ls, já tenho aqui o meu backup SQL. Se eu fizer um vim nele, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de comandos, olha só, Postgres Database Dump. Okay? Papapá, tem aqui a versão do Ubuntu, isso aqui é comentários, né? E aqui começa, então, a definição de umas variáveis, e ele faz aqui os creates, né? Aqui os creates table, e alter tables, e vai embora, tal. E depois, aqui, as tantas, ele começa a ter aqui, olha, o copy, que é uma forma de fazer inserção em massa, e ele começa, então, a ter aqui a inserção dos meus dados. Okay? Então, ele tem aqui tanto a criação da estrutura, como
os comandos para criar os dados na minha base de dados. Bem, com isso feito, o que eu posso fazer? Eu posso voltar lá no meu PSQL, deixa eu voltar aqui, e aí eu entro lá, e aí eu tenho aqui as minhas tabelas, eu tenho a tabela categoria e a minha tabela produto. Vamos apagar elas, drop table, né? Categoria, e drop table, produto. E agora a minha base de dados está vazia. Okay? Com a minha base de dados vazia, perdi tudo, perdi toda a informação. Né? Não tem mais nada. Mas eu tenho então aqui o meu backup, tem aqui todo o código para recriar a minha base de dados. Agora, como que eu recrio essa base de dados? Olha só que legal, pessoal. É bem simples. Okay? Eu volto a conectar na minha base de dados. Colo aqui. E agora a gente pode usar o comando /i, que é o de importação de script aqui em base de dados. Então, com esse /i, eu só indico agora qual é o arquivo que eu quero executar aqui no meu banco. Então, meu arquivo vai ser o backup.sql. Okay? Dou Enter, e ele executou aqui um monte de coisa, fez cópia aqui de registros, criou tabelas e por aí fora. Beleza. /d, ele continua sem nada. Okay? Isso aqui é um probleminha, que é uma espécie de bug que tem aqui no PSQL, que já é bastante tempo, tá assim, ele perde aqui, né, nessa seção esse processo que foi executado ali do arquivo. Mas se eu sair e voltar a entrar, aí eu vou conseguir, talvez, ver aqui a minha informação. Ele atualiza aqui o /d e já tem aqui tudo, ok? Mesmo aqui dessa forma, eu podia fazer as queries que ele funciona, tá bem? Mas aqui, agora eu faço categoria, tudo que eu tinha perdido voltou à vida. Aqui tudo coerente de novo, a gente pode voltar e fazer lá uma query com relações, né, e tá aqui tudo funcionando. Então, o que acontece, pessoal? Na prática, a gente programa, né, depois a execução dos backups diários, pelo menos, né, na nossa base de dados. Então, isso é uma prática comum nas empresas, ter o tal backup da base de dados. Esse backup depois tem que ser salvo, esse arquivo tem que ir para um lugar protegido, né? E por que é importante que vocês saibam disso? Porque as situações que a gente está trabalhando e eu quero utilizar uma base de dados que está em produção para eu simular o que está acontecendo em produção com os dados de produção, né? Então, é enviado um backup da base de dados, eu posso importar no meu ambiente e aí fazer as devidas operações e análises que eu tenho que fazer. Né? Outra situação é, eu sou um freelance, sou um programador independente, tenho meu sisteminha ali para algumas pessoas ou umas empresas, então, eu tenho que também implementar a minha lógica de backups e restauro de base de dados. Então, é importante saber isso. E eu uso ali, então, o pgdump, e aqui é esse import para recuperar os meus dados e não perder, porque a perda de informação, pessoal, é matadora na nossa área. Okay? Força aí, Vinícius. Eduardo, em relação à boa prática desse backup, com que frequência, mais ou menos, o desenvolvedor poderia fazer? Por exemplo, hoje eu terminei aqui de codar um pouco, né, fazer isso, aí eu já faço logo o backup ou deixo para quando terminar tudo, assim, projeto tudo? Assim, normalmente, a base de dados não é uma preocupação nossa, programadores de front ou de back-end. Ou seja, no nosso Git, não costuma ir o backup. Pode ir, de repente, para ter ali uns dados iniciais e tal, mas normalmente não vai. Normalmente, a definição da base de dados, ela está em código. Então, esses create tables e por aí fora, isso é criado automaticamente pela ferramenta que a gente está utilizando. No Netuno é assim também, o Netuno tem uma criação automática, que foi falado de versionamento, ali, de versões da base de dados também, isso tudo o Netuno tem ali de uma forma embutida. No Laravel, por exemplo, que é uma tecnologia em PHP, também tem lá essa lógica. No .NET da Microsoft também tem, no Spring também tem formas, no Quarkus também, ali no mundo Java. Ou seja, todas as tecnologias elas têm aqui uma lógica de tu autocriar e versionalizar a tua base de dados. Okay? Então, no Git, normalmente vai o nosso código.
E o nosso código depois trata do processamento da nossa informação. O que a gente tem que se preocupar, então, é fazer os nossos commits, eu diria que diário, pelo menos, né? Que pode acontecer um azar de perder o ambiente e tal. A gente perder um dia de trabalho é melhor do que perder uma semana de trabalho, né? Um mês de trabalho. E a mesma coisa com as empresas, né? Ou seja, se uma empresa perder informação de um dia, talvez, dependendo do horário do backup, nem vai ser de um dia, vai ser de parte ali, metade de um dia, não sei. Mas não vai ter, no máximo vai ter um impacto de um dia. É muito melhor para a empresa ter uma situação dessas do que ter de uma semana ou de um mês, né? Há situações que a perda de uma base de dados para uma empresa é o fim da empresa. A empresa acabou, entendeu? A empresa é os dados, entendeu? Muitas empresas funcionam dessa forma. Okay? Então, perder os dados é matador. A empresa passa a valer zero, entendeu? De uma hora para outra. Então, ter essa informação é muito importante. Nisso que toca a proteção dos dados, há muitas técnicas. Não é só backups, ok? Há clusters, há redundância de base de dados, que é outra conversa, que é tipo, nós amarramos aí uma rede de servidores de base de dados para ter redundância entre eles e replicação, e eles processarem em cluster também. Quando tem queries pesadas, a gente divide o processamento em múltiplos servidores para depois ter o resultado. Então, base de dados é um tema extensivo, assim, sem fim, quase. Entendeu? E se entrar em Big Data, então, acabou-se. Então, vai embora. E depois ainda cruza com inteligência artificial, porque tu precisa de ter muito volume de dados para treinar um bom algoritmo, né? Obrigado. Beleza, aí, pessoal? Força. Oi, Vinícius. Não, obrigado aí. Só falar que essa parte que tu falou das empresas perder dados, me lembrou a série Mr. Robot, que é a empresa LaCorp, né? Corp, que é a empresa que detém todos os dados e tudo mais, aí eles perdem, faz mal bagunça no mundo todo. É legal a série. Exatamente, é isso mesmo. Essa série também é muito boa. Tem as séries aí do pessoal da programação, é muito boa. Tem uma que eu vi aí há pouco tempo, Playlist aí, que conta a história do Spotify, também acho que é bacana aí, pessoal, ver. Também é bacana a gente partilhar aí coisas geeks aí. Eu vi essa daí também, é boa, hein? É boa, né? Então, olha, pessoal, mais alguma dúvida, algum ponto aqui? Força, Luiz. Eu tenho uma dúvida também sobre o funcionamento. Não sei se cabe, mas quando a gente faz uma requisição à base de dados, ela tem como fazer uma requisição simultânea, tipo 2 pessoas ao mesmo tempo, ou ela vai sequencialmente? Por que eu estou perguntando isso? Por causa de bug, né? Tudo eu sempre penso num monte, não, mas não é isso. É questão de saber como que funciona mesmo. Ela é na sequência ou tem como fazer simultâneo e depende disso daí? Como que funciona? Não, a base de dados, ela gera, o servidor de base de dados, ele gere também essa concorrência em cima dele. Okay? Tem múltiplos acessos e muitos sistemas ali consultando, esse tipo de coisa. E um bom banco de dados é fazer isso bem, ok? E o Postgres é bala nisso também. E, normalmente, assim, tecnicamente, hoje em dia tu faz de tudo ali com MariaDB e com Postgres, ok? Só que o Postgres tem aqui algumas técnicas bem interessantes. Tem até uma espécie de NoSQL misturado com SQL. A gente pode ter colunas do tipo JSON e fazer queries dentro dessas colunas, ok? Que é bem louco aqui na parte do Postgres. Mas as bases de dados, elas são poderosas nesse aspecto, ok? A gente não tem que se preocupar muito. No máximo, a gente vai ter que calibrar o servidor para aguentar mais conexões, usar mais memória para processar essas múltiplas conexões e por aí fora. A parte de tuning ali de base de dados, do servidor de base de dados, varia muito e é muito específico. Daí tem especialistas em Postgres, especialistas em MariaDB e por aí vai. Ok, então cada uma funciona de um jeito e tem o seu sistema de gerência individual, mais ou menos isso, né? Mas elas suportam múltiplos acessos simultâneos e vai embora, elas gerem isso, ok? Beleza, obrigado, Edu. Nada. Pessoal, tá tudo? Matamos o assunto? Força de Glei. E cabe ali ao nosso serviço também no back-end fazer ele gerar também, né? A pool ali, quantas requisições de acesso vão ter simultâneos. Exatamente. O banco ele faz o gerenciamento dele ali, mas a gente também tem que fazer o nosso, que é para não deixar toda a responsabilidade para ele.
Exatamente, para a gente não ser um bombardeador do banco de dados, né? Nosso sistema não bombardear o banco e ter ali, é como se fosse uma baliza ali no meio para poupar também o banco. Porque o banco, se ele parar, o impacto é maior, né? Então, o back-end parar, ainda é só reiniciar o back-end e vai embora. O banco, se tiver ali um estresse maior, até recuperar o banco, nosso sistema está tudo amarrado. Ou seja, todo o nosso sistema depende do banco, todas as outras camadas, né? É por isso que tem até o gerenciamento de espelhos, né, para ter o mesmo banco espelhado, para que as aquisições sejam feitas bidirecionalmente ali, para que não gere esse estresse. E outra, é a questão do backup, nunca deixar no mesmo local, né, se for fazer ali uma limpeza, joga ele no outro canto, para que não perca o backup também. Exatamente. Muito bom, pessoal. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos para o intervalo? Eduardo, rapidão. Força. Posso só dar uma dica? Manda. Como eu já tocou no assunto de série e filme, poderia a galera lá no Discord, se pudesse compartilhar filmes e séries em relação à tecnologia, que aí seria uma boa, né? Que tem filme que eu não assisti e outra pessoa assistiu, tem uns que eu assisti e outra não assistiu. Acho que seria uma boa isso aí, galera, compartilhar lá. Completamente. Ali nas dicas, por exemplo, a gente pode até criar um canal ali novo de filmes e séries. Acho que é melhor. Show. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vamos lá para o intervalozinho e a nossa sessão aqui de Matrix depois continua aí com a parte prática aí depois do intervalo. Até já então, pessoal.